Passamos ao processo agora 128.587, que tem como relatora Sua Excelência, a conselheira do Cinea Benício, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Tratam os autos, senhor presidente, da prestação de contas da Prefeitura de Itaciolândia, exercício de 2017, de responsabilidade do senhor João Sebastião Flores da Silva. Em 5 de abril de 2018, pelo ofício 113, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, evidenciando o prazo legal de ingresso do feito nos termos da legislação de regência, e pela portaria 59, que define a tramitação, houve a autuação, registro e a distribuição por parte da Secretaria das Seções e o encaminhamento à DAF. Pela sua segunda inspetoria, considerou irregulares as contas apresentadas pela Prefeitura de Itaciolândia. Obedecendo aos princípios constitucionais, foi determinada a citação do senhor João Sebastião Flores da Silva, prefeito municipal, e João Francisco de Carvalho, responsável pelos demonstrativos contábeis, que se deu por meio do Diário Eletrônico de Contas 1099, de 15 de maio de 2019, tendo o gestor, após requerer a dilação do prazo, apresentado defesa, intempestivamente, e sobre a qual a segunda Inspetoria-Geral se manifestou pela reprovação das contas em análise. O Ministério Público de Contas se manifestou nesse feito por seu vice-procurador-chefe, doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas anual de governo e de gestão, de responsabilidade do senhor João Sebastião Flores da Silva, prefeito, encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 5 de abril de 2018. Regularmente instruída, foram demandados ao contraditório, além do prefeito, o senhor Joel Francisco de Carvalho, contador responsável. A defesa foi apresentada intempestivamente, de forma conjunta, após dilação de prazo concedida pela relatoria. O relatório técnico conclusivo ratificou, após a fase do contraditório, as seguintes irregularidades. Nas contas de governo, 1. Infringência ao artigo 48, a linha B, da Lei Federal 4.320, e artigos 1º a 9 da Lei Complementar Estadual número 101, Lei Complementar Federal número 101/2000, tendo em vista a existência de déficit orçamentário no valor de R$ 170.854,82. 2. Infringência aos artigos 60, 62 e 63 da Lei 4.320/64, em razão de pagamento de despesas sem empenho prévio e sua regular liquidação, no valor total de R$ 1.035.195,83. 3. Infringência ao contido no artigo 103 da Lei 4.320/64, bem como da portaria da Secretaria do Tesouro Nacional número 840/2016, em razão de inconsistências contábeis no balanço financeiro. 4. Infringências ao contido nos artigos 83, 85, 94 a 96 e 105 da Lei 4.320/64, bem como da portaria da Secretaria do Tesouro Nacional número 840/2016, em razão de inconsistências no balanço patrimonial. Infringência ao contido nos artigos 19, inciso 3, 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Federal número 101/2000, em razão do descumprimento dos limites máximos de 60% e 54% da receita corrente líquida, com as despesas totais de pessoal, tanto do município quanto do Poder Executivo, que alcançaram os percentuais respectivos de 63,31% para o município, quando o máximo é 60%, e 60,13% para o Poder Executivo, quando o máximo é 54%. Nas contas de gestão, a infringência ao contido no artigo 22, inciso 1, da Lei número 8.212/91,
e artigo 15 da Lei número 8.036/1990, em razão da não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício. P. Infringência ao artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e Lei 8666 de 93, tendo em vista a realização de despesas cujos valores globais excederam o limite previsto para dispensa de licitação, sem a comprovação da realização de procedimentos licitatórios ou de inexigibilidade ou dispensa, e ainda sem comprovar a devida formalização de contratos. C. Infringência ao contido no item 8 do anexo 4 do Manual de Referência, 4ª edição, modelo 9, a que se refere a resolução TCA número 87 de 2013, e ao artigo 4º, combinado com artigo 12, parágrafo 1º da Lei número 4.320/64, em razão da apresentação de documentos sem refletir a veracidade dos fatos, bem como do pagamento de despesas sem comprovar a finalidade pública ao CONDIAC, Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Acre e Capixaba, no valor de R$ 55.696,42. E D. Infringência aos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, bem como artigo 23 da Constituição Estadual e artigo 4º, inciso 5, a linha B da Resolução TCA número 76 de 2012, em razão da ausência de atuação do controle interno no âmbito do Poder Executivo Municipal. O processo foi recebido neste Ministério Público de Contas em 23 de abril de 2020. Compulsando os autos, verifica-se que várias das alegações da defesa não foram comprovadas por documentação hábil, cabendo destaque quanto ao expressivo montante pago acima dos valores empenhados, cuja consulta mais detalhada no histórico dos empenhos revela que, em sua maioria, referem-se a despesas com educação, como pagamento de salários e transporte escolar. Mas há também o caso de pagamento de um acordo judicial por meio do empenho número 1721, tipo global, cujo valor empenhado foi de R$ 3.844,14. Contudo, o valor pago foi de R$ 522.153,69, restando clara a necessidade de uma apuração rigorosa desses fatos. Da mesma forma, devem ser apuradas as implicações relativas à falta de recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas, considerando o disposto nos artigos 92 da Lei 8.212/91 e artigos 22 e 23 da Lei 8.036 de 1990. Ademais, restou ausente a comprovação da finalidade pública dos recursos concedidos à CONDIAC, que é o consórcio de municípios, cuja documentação pertinente não constou dos autos, mesmo após o contraditório oferecido ao responsável. Como um todo, conclui-se pela inconsistência das contas apresentadas, cujas demonstrações contábeis mostram-se sem fidedignidade e os fatos apurados demonstram graves violações constitucionais e legais da gestão em tela, sendo certo que os valores não comprovados deverão ser objeto de apuração em processo de tomada de contas, onde serão individualizadas as responsabilidades, quantificados os danos, para fins de ressarcimento ao erário e sanções correspondentes. Ante o exposto, mas considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário número 848-826 do Distrito Federal, julgado em 8 de outubro de 2019, decidindo pela competência exclusiva do Poder Legislativo Municipal para o julgamento das contas de prefeito, sejam elas de governo ou de gestão, este Ministério Público de Contas opina: 1.
pela emissão de parecer prévio, recomendando a reprovação das contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Itaçolândia, referente ao exercício de 2017, com fulcro, por analogia, das alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, com destaque para o déficit orçamentário no exercício, pagamento de despesas sem prévio empenho e os excessos dos gastos com o pessoal. 2. Pela abertura de tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 38/93, para quantificar o dano e individualizar as responsabilidades decorrentes do pagamento de despesas sem empenho prévio, do não recolhimento de obrigações patronais devidas no exercício, dos recursos transferidos à CONDIAC, sem comprovação de sua finalidade pública e da realização de despesas sem prévia licitação, dispensa ou inexigibilidade. 3. Pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar, em razão do que foi noticiado no item B deste parecer e o que constam dos artigos 89 e 100 da Lei das Licitações, Lei Federal número 8.666/93. 4. Pelo encaminhamento de cópia do apurado à sede da Receita Federal do Brasil, no Acre, bem como do Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho, para as providências que entender adotar, em razão do que foi noticiado no item A deste parecer. 5. Pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade, CRC Acre, para as providências que entender adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição. E 6. Pela notificação da origem, para que, em prazo a ser assinado, promova a imediata redução das despesas com o pessoal, caso ainda persistam os excessos noticiados no item 5 deste parecer, bem como apresente a comprovação dos saldos patrimoniais das contas de bens móveis e imóveis por meio do inventário analítico atualizado, sob pena de responsabilidade. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, a sua excelência relatora, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Nos termos do artigo 51, inciso 3º, alíneas B e C da Lei Complementar Estadual 38/93, voto pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Itaçolândia, exercício de 2017, de responsabilidade do seu prefeito municipal, o senhor João Sebastião Flores da Silva, em razão das seguintes inconformidades: déficit orçamentário no importe de R$ 170.854,82, em desacordo com os artigos 30 e 48b da Lei 4.320/64, artigos 1º e 9 da Lei Complementar número 101/2000, pagamento de despesas no valor de R$ 1.035.195,83, sem prévio empenho, em desobediência ao previsto nos artigos 60, 62 e 63 da mencionada Lei 4.320/64, inconsistências contábeis no balanço financeiro, em desobediência ao previsto no artigo 103 da Lei 4.320, portaria STN 840/2016, inconsistências no balanço patrimonial em inobservância aos artigos 83, 85, 94 e 105 da Lei nº 4.320/64, portaria STN 840/2016, descumprimento dos limites de despesa com pessoal em desacordo com os artigos 19, 3º e 20, 3º-B da Lei Complementar número 101/2000, ausência de contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício de 2017, infringência ao artigo 37, 21 da Carta Federal e artigo 2º da Lei das Licitações, realização de despesa no montante de R$ 55.696,42 sem a devida demonstração de irregularidade, ausência de controle interno, também em desacordo com o previsto no artigo 74 da Carta Federal, pela conversão do feito em tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 e 78 da Lei Complementar Estadual 38/93, para quantificar o dano e individualizar a
a responsabilidade em razão de pagamento de despesas sem prévio empenho, ausência do inventário de bens imóveis que constam registrados no respectivo balanço de R$ 12.084.430,77, não contabilização de encargos patronais devidos no exercício, realização de despesas sem prévia licitação, transferência de recursos ao CONDIAC no valor de R$ 55.696,42, sem comprovação de sua finalidade pública, comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade, CRC, para as providências que entender adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição, notificação da origem para promover a imediata redução das despesas com o pessoal, caso ainda persista o excesso noticiado nos autos, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar nº 101/2000, após formalidade de estilo e observado o trânsito em julgado da decisão, pelo encaminhamento de cópia da prestação de contas ao Ministério Público do Estado do Acre, Câmara Municipal de Itaciolândia para julgamento, consoante prevê o artigo 23, parágrafos 1º e 2º da Constituição Estadual, como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Como vota o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto da nobre relatora Dulce. Conselheira Nalu Maria. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Uma relatora, senhor presidente. Aprovado por unanimidade no termo do voto da conselheira relatora.